22 de 1 Samuel. Fala aqui de uma situação em que Davi havia procurado esse sacerdote. No capítulo anterior a gente leu isso, né? E vimos que Davi encontrou ali um acolhimento, foi alimentado, teve o favor do sacerdote. Só que ali, quando a gente está no capítulo 21, no versículo 7, é interessante que tem um versículo, esse 7, parece que ele está desconectado de tudo que está acontecendo, né? É só ele fala de um outro assunto, Naqueles dias havia ali um dos sacerdotes de Saul cumprindo deveres diante do Senhor. Ele se chamava Doeg, era edomeu, chefe dos pastores de Saul. Está no meio, assim, de toda essa história de que Davi estava fugindo, de que Davi estava com fome, de que ele pediu a espada, de que o sacerdote atendeu Davi. E aparece essa informação de que havia ali no santuário, porque o texto fala diante do Senhor, Doeg, esse homem chamado Doeg. E aqui já diz quem é essa pessoa, um edomeu, chefe dos pastores de Saul. Depois o texto continua falando de Davi, da fuga de Davi. E aqui no 22, Saul vem atrás de Davi e ele ouve falar várias coisas de Davi, onde Davi estava e tudo. E quando ele chega, Doeg, aqui no versículo 9, Saul já estava tão inflamado, Saul já havia determinado no seu coração assassinar Davi, já faz hora que a gente está vendo isso. E aqui, esse Doeg, o edomeu, que estava com os servos de Saul, ele diz: eu vi o filho de Jessé chegar a Nob, eu vi Davi chegar aqui. E aí ele conta o que ele viu e o que ele não viu. Então Doeg, além de fofoqueiro, ele tem uma maldade tão grande que ele ainda inventa o que não aconteceu. Como é que a gente sabe que Doeg inventou coisas aqui, caluniou? Primeiro que o texto do capítulo 21 não fala nada disso. E depois nós vemos lá no Salmo 52, Davi falando a respeito disso. O Salmo 52 diz assim: ó homem poderoso, por que te glorias na maldade? O amor fiel de Deus subsiste em todo o tempo. Ó tu que usas de engano, tua língua maquina planos de destruição. O 3, preferes a maldade em vez do bem e a mentira em lugar da verdade. 4, língua falsa, amas as palavras devoradoras. E por aí segue. Depois vocês podem ler esse texto aqui. A gente deve voltar nele ainda. Então veja, Davi está aqui, esse salmo, ele foi escrito, foi feito, né? Davi fez esse salmo logo depois desse evento, quando ele tem a notícia de que Doeg assassinou todos os sacerdotes. Nob era uma cidade sacerdotal. Aqui a gente viu que foram mortos 85 sacerdotes por este homem. Quem tem coragem de matar 85 sacerdotes? Às vezes a gente mata um bichinho, né? Porque tem que matar e você fala: ai, tadinho. Tadinha da formiguinha, pisei em cima dela. Então, Doeg, ele assassinou os 85 sacerdotes e não para por aí, porque o texto termina dizendo que ele também atacou os moradores de Nob, homens, mulheres, meninos, criancinhas de peito e até bois jumentos. Ele matou, ele acabou com Nob, ele destruiu a cidade de Nob. Uma cidade que era chamada cidade sacerdotal, onde tinha ali o santuário do Senhor. E esse homem, aí a Bíblia fala aqui, né, que ele era um edomeu. O que é um edomeu? Edomeu vem de edomitas.
Edomitas são os descendentes diretos de Esaú. Esaú, o irmão de Jacó, Esaú, a sua descendência, da sua descendência vem os edomitas, que se tornaram inimigos, sempre opositores de Israel. E os amalequitas vêm de Amaleque. Amaleque era um neto de Esaú. E tudo dá a entender que a partir de Amaleque formou-se ali uma tribo, né, dentro dos edomitas. E os amalequitas também sempre lutando, guerreando contra Israel. Então, essa é a origem deste homem que está aqui. Agora, se ele está no meio do povo, sendo edomeu, quer dizer, ele não era participante da aliança, ele não era filho de Jacó. Mas ele estava lá no santuário. Significa que ele estava vivendo na comunidade, que ele tinha a mesma fé, que ele foi recebido por Israel como participante, como seu irmão. Por isso ele estava no templo, senão ele não poderia estar ali no santuário. Então esta é a origem deste homem. Eu fiquei assim intrigada porque quando Jacó estava lá com Labão, trabalhando para Labão, ele se casa com Leia, se casa com Raquel, e aí Jacó ele decide voltar, porque Deus falou para ele voltar. E Jacó precisava resolver o quê? A situação com Esaú. Que situação? Lembram dessa história de Jacó e Esaú, filhos de Isaac e Rebeca? Jacó e Esaú, netos de Abraão. E um dia, Jacó estava ali, tinha feito uma comida, um guisado avermelhado. Essa é uma das referências que pode ser o nome Esaú, que significa vermelho. E o Esaú chegou cansado, com fome. E Esaú pede a comida. Jacó fala assim, me dá a sua primogenitura então. E Esaú simplesmente troca. Ele diz assim, que me importa a primogenitura se eu estou morrendo de fome. Então Esaú, ele tinha esse olhar, esse coração voltado para aquilo que é passageiro, para aquilo que é carnal, para aquilo que é material, para aquilo que é da terra. Porque, afinal de contas, alimentar o meu corpo, no caso de Esaú, foi mais importante do que preservar a primogenitura. Isso é um descaso e é um desprezo com aquilo que o Senhor concedeu para ele. Tanto é que lá em Hebreus, diz que, Hebreus 12, diz que Esaú foi profano. E a palavra profano, ela quer dizer justamente isso. É alguém que abre mão do espiritual para valorizar aquilo que é natural, material, aquilo que vai beneficiar só o corpo. Hebreus 12, 15. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então Esaú, ele vendeu. Eles fizeram um pacto ali. Eles trocaram Esaú e Jacó. Depois, quando o pai, Isaac, foi dar a bênção para os filhos, quem era o primogênito? Jacó, porque eles fizeram a troca. Quem recebeu a bênção? Jacó. E aí Esaú ficou com raiva do seu irmão. Só que ele tinha desprezado. Tudo aquilo que nós desprezamos, nós perdemos. Tudo aquilo que nós não honramos, nós não vamos desfrutar disso. Esaú, ele foi profano. Ele desonrou aquilo que Deus tinha dado para ele, que era a primogenitura.
Ele tinha a bênção da primogenitura. O primogênito, ele tem a bênção em dobro sobre ele. É porção dobrada, é herança dobrada. A parte é maior. Ele desprezou isso por um simples prato de comida. Esaú é aquele tipo de pessoa que ela só vê o seu estômago. Ela só quer, sabe, se alimentar, comer. Ainda que isso comprometa todo o seu propósito. Foi isso que Esaú fez. Então veja, essa amargura, quando Jacó sai lá da casa de Labão, e ele sabe que ele precisava ter esse acerto com Esaú, porque afinal de contas, Jacó se aproveitou da situação. Jacó se aproveitou. Esaú estava com fome, ele falou, me vende a sua primogenitura. Então, e quando ele saiu de casa, que ele foi para a casa de Labão, ele saiu porque Esaú estava querendo matá-lo. Por causa dessa história da bênção. Então, Esaú, ele ficou com o seu coração o quê? Amargurado, é o que o texto de Hebreus está dizendo. Amargurado. Só que essa amargura veio porque ele foi o quê? Profano. Toda atitude nossa tem uma consequência. Todas as nossas ações são sementes que nós plantamos e nós vamos colher disso. Certo? Acho que aqui ninguém tem dúvida disso. Tudo que nós escolhemos. A Bíblia sempre fala, Moisés disse assim, olha, o Senhor está colocando diante de vocês 2 caminhos. A bênção e a maldição. Escolham a bênção. Gente, sabe uma das coisas que é mais lindo no Evangelho? Eu estava pensando isso ontem à noite. É a possibilidade que a cruz nos dá. A possibilidade da paz, a possibilidade da alegria, a possibilidade do perdão, a possibilidade da esperança. A possibilidade de uma vida próspera, abundante. Por que eu estou falando em possibilidade se a cruz ela é real? Se a cruz ela realmente veio, o sangue de Jesus foi derramado para corrigir tudo. Porque depende de eu e você aceitarmos. Então, quando nós entramos por essa porta de possibilidades que a cruz nos oferece, nós vivemos a vida abundante e temos a vida eterna. Então, ninguém precisa viver na amargura, ninguém precisa viver sem esperança, ninguém precisa viver sem alegria, porque a cruz foi erguida. Alguém morreu para que tudo fosse resolvido. Então, todo aquele que aceita, ele entra num lugar de reconciliação. Ele entra num lugar de reparação, um lugar de redenção, um lugar de perdão, um lugar de paz, um lugar de alegria. Agora, a gente vê nessa história de Esaú, né, que a amargura se instalou no coração dele. E mesmo com esse encontro que Jacó teve, Jacó foi, se encontrou com ele. Você pode ler a história, está lá em Gênesis. Jacó pede perdão para Esaú. E Esaú até tentou ali, mas a gente vê, pelos textos bíblicos, tanto de Hebreus, pelo Salmo 52 que nós lemos, e pelo profeta Obadias. O profeta Obadias tem um capítulo só, e é uma sentença contra Edom. É o Senhor lançando uma sentença contra Edom. Eu quero ler alguns versículos deste capítulo de Obadias. Quem já leu esse profeta? Alguém já leu o livro de Obadias? Existe um livro na Bíblia chamado Obadias. Ele fica depois de Amós, um pouquinho depois de Ezequiel, sabe? Bem perto já de Mateus. Obadias, gente. Olha só o que o Senhor está falando sobre Edom.
Edom são os descendentes, né? Esse povo, os descendentes de Esaú. Versículo 3. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada. Por quê? Porque Esaú ele foi habitar nas montanhas de Seira, uma região montanhosa. E ali, se você ler todo esse profeta aqui, Obadias, você vai ver que o Esaú, que esse povo, eles se orgulhavam porque eles estavam num lugar alto. E eles construíram, como chama aqueles canais que fica por baixo, subterrâneos de água, para que não faltasse água. Porque essa região não tinha muita chuva, então não era muito fértil. Então eles construíram muita coisa e por causa disso eles eram orgulhosos. E Deus está falando aqui, ó, a arrogância do teu coração te enganou. A arrogância, o orgulho sempre nos engana. Sempre. O que aconteceu com a Eva? Ela foi enganada pelo quê? Pelo orgulho. Pela arrogância. Ah, eu vou ser como Deus, então é isso que eu quero. Arrogante. É assim que Deus está falando. Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no teu coração, quem poderá me derrubar na terra? Olha, gente. Quem poderá me derrubar na terra? Olha que arrogância. Então, orgulho. Outra coisa que Edom fez foi quando o Império Babilônico levou Israel cativo.